Olá pessoal, nós somos a Software Solutions, uma empresa brasileira com sede em Salvador, na Bahia, focada em inovação. Nossa carteira de serviços envolve a comercialização da plataforma Maker Studio e Maker Mobile, que é o nosso principal produto, toda a parte de serviço atrelado a essa ferramenta, como treinamento, consultoria, outsourcing de profissional, também a parte de desenvolvimento de aplicativos e sistemas por demanda, como fábrica de software, e até mesmo o desenvolvimento de soluções inteligentes, como um grande exemplo que nós temos no momento, os chatbots. Hoje nós vamos falar sobre a plataforma Maker Studio e o ambiente Maker Mobile. De uma forma geral, o Maker Studio é uma plataforma para desenvolvimento de aplicações web e aplicações móveis, focada no ambiente de desenvolvimento 100% visual. O objetivo é que você possa abstrair a tecnologia afim, né, desenvolvendo através de assistentes visuais, e que a plataforma consiga transformar aquilo que você idealizou e de fato em código. Então você tem a possibilidade de compilar para Java ou .NET, falando do ambiente web, e no caso do ambiente mobile você pode compilar para Android ou iOS. A proposta 100% visual é uma característica muito marcante do Maker Studio. Aliado a isso, nós temos a programação via fluxo. A ideia é que você consiga, através de um diagrama, transcrever uma regra de negócio, um requisito, um modelo de um processo e assim por diante. E depois desse processo desenhado, diagramado, você possa transcrever cada um desses objetos através de uma API de funções, um conjunto de recursos prontos, né, códigos de fato já escritos e disponíveis no seu projeto, para que você possa utilizar para de fato transformar aquele diagrama em uma regra de negócio. Portanto, a ferramenta ela vai sempre estar focada na regra de negócio, né? Você deixa um pouco de lado, não esquecendo obviamente, porque não deixa de ser programação, mas o foco não é a sintaxe da tecnologia, não é a forma de escrever em Java, em .NET, em Node, em PHP e assim por diante. E sim o que o negócio necessita, o seu processo, a sua regra de negócio. Depois pode ser transcrito através de uma API de funções, tá? Dentro do processo de desenvolvimento, a todo momento vocês vão poder utilizar a ideia do drag and drop, de você poder arrastar e soltar os elementos, né, na hora de desenhar formulários, desenhar consultas, desenhar relatórios, montar regra de negócio através de fluxo, reaproveitar elementos e assim por diante. A ideia do drag and drop está totalmente atrelada à ideia da produtividade que a ferramenta oferece. Em relação à conectividade, nós temos hoje conexão com os bancos de dados mais utilizados no mercado, falando de bancos de dados relacionais, SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres, DB2, Firebird, e também temos a possibilidade de utilização de banco de dados no SQL, né, o Not Only SQL. Eu estou falando de MongoDB, Cosmos DB e a própria plataforma da Google, né, o Firebase. Tá? Todos eles podem ser utilizados, inclusive de forma simultânea dentro de um mesmo projeto. A ferramenta Maker Studio ela é focada totalmente em produtividade, em fazer mais em menos tempo. E um dos termos também muito importantes quando se fala dessa ferramenta é justamente a questão da portabilidade. Você ter liberdade de escolher o ambiente de publicação e até mesmo liberdade de escolher qual tecnologia afim você vai compilar o seu código. Então você, a partir de um único diagrama, pode compilar para Java ou para .NET, ou a partir de um único diagrama de um aplicativo, compilar para Android ou para iOS. Você tem a liberdade de escolher a tecnologia afim do seu sistema. Em relação à publicação, o Maker Studio na parte web está pronto para compilar o produto na tecnologia que você escolher, né? Por exemplo, no caso do Java, ele vai gerar para você o pacote WAR, o .war, um pacote publicável que contém todos os arquivos, né, todas as bibliotecas necessárias para a publicação do seu software. Isso em um servidor Java homologado, pode ser um Tomcat, um JBoss, um Glassfish, um Wildfly e assim por diante. E no caso do .NET, vai gerar para você um diretório virtual para você publicar dentro de um IS. No caso do ambiente mobile, você pode compilar para Android, ele vai gerar para você o APK, que é o executável, né, do Android, para que você possa compartilhar com outros celulares ou instalar no seu próprio celular ou até mesmo submeter na loja da Google. E no caso do iOS, ele vai gerar para você o código-fonte para que você, a partir de uma máquina Mac, né, a partir de um SO
macOS, você consiga compilar isso através do Xcode para gerar o IPA, que é o executável do iOS, tá? Isso é uma característica da Apple, exige que você compile esse aplicativo através de uma máquina macOS. E a parte de publicação ela pode ser feita, dependendo da tecnologia que você escolheu, aonde você deseja publicar, a nível de servidor, pode ser local, pode ser um servidor interno, pode ser uma nuvem, assim por diante. Quem optar por utilizar o Bluemix da IBM tem um acesso mais fácil, um processo de publicação automatizado. A partir de um clique você publica seu projeto diretamente na nuvem do Bluemix, tá certo? Aqui nós temos um exemplo de uma aplicação Maker Studio, rodando um template visual. O Maker possui uma série de templates, cada um com a ideia de template totalmente diferente da outra, para mostrar possibilidades diferentes de layouts que dá para se criar com a ferramenta, e também afirmar que o próprio programador Maker consegue customizar esses templates, porque estão todos feitos dentro do próprio Maker, e além disso, você pode criar o seu próprio template. Então, você tem a liberdade de montar o layout que você quiser para a sua aplicação. Aqui estou utilizando um template pronto, chamado Safira. Eu vou entrar aqui no projeto. Dentro da aplicação, eu tenho a área principal com alguns recursos que já são recursos nativos do Maker Studio. Eu estou falando de cadastro de usuários, grupo de usuários, para que você possa definir permissões para esses grupos. Então o Maker tem um modo gerente para gerenciar todas as permissões de acesso na sua aplicação. Toda a parte de CRUD, né, que é aquelas rotinas de incluir, alterar, excluir, navegar, localizar também, até mesmo log de auditoria, tudo isso já vem pronto para você, é nativo do Maker. Basta que você desenhe um formulário visualmente, aponte esse formulário para uma tabela indicando que onde vai ser armazenado cada um dos campos da tela, e aí ele consegue fazer toda a parte de rotina de atualização dessa tabela, né? Incluir, alterar, excluir, assim por diante. É um recurso também nativo do próprio Maker, você não precisa se preocupar em desenvolver. Assim como eu falei, o log de auditoria, todas as operações realizadas através de um formulário Maker utilizando a navegação, é logado de forma automática. Então ele loga a operação, quem fez, quando fez e qual foi a operação que foi feita naquele formulário. Tá? Recurso também com menu também de forma automática para você poder utilizar no seu projeto, implementando uma busca automática ali também de itens naquele menu. Tá? E para desenvolver novos recursos dentro do Maker, você vai acessar a IDE Maker Studio, que é um ambiente de programação. E aí você pode criar formulários, pode criar fluxos ou até mesmo relatórios dentro do seu projeto. Por exemplo, tem um formulário chamado funcionário, que é esse formulário aqui, inclusive, tá certo? E como é que eu poderia desenvolver recursos novos nesse formulário, tá? Eu posso aqui, por exemplo, vou diminuir um pouco essa grid aqui para melhor espaço aqui, e aí eu posso utilizar os componentes que eu tenho aqui no canto direito, na paleta de componentes, para ir desenhando o meu formulário, tanto um formulário novo ou, nesse caso aqui, configurando ou editando um formulário já existente, tá? Não tem problema nenhum. Então eu vou criar aqui uma caixa de texto aqui do lado. Vamos alinhar isso aqui um pouco mais. Vou chamar isso aqui de cidade. Vamos manter com a mesma altura dos outros para manter a organização, né? Então aqui vai ser cidade. Ctrl C, Ctrl V para fazer uma cópia do componente. Aqui eu vou chamar de bairro. Estou complementando o cadastro do funcionário, né? Então tem um CEP, tem um logradouro, tem uma cidade. Isso aqui inclusive pode subir um pouquinho mais. Tem uma cidade, o bairro. Vou colocar aqui também, sei lá, o CPF do cara, é importante ter, do funcionário. CPF. Existe uma série de máscaras já prontas que podem ser configuradas pelos componentes. Eu vou selecionar aqui a máscara de CPF, no caso do componente CPF. Tá? Isso aqui já vai permitir manter o usuário dentro dos padrões do CPF. Além disso, também validar o dígito verificador para saber se de fato é um CPF válido ou não. Tá? Aqui eu vou colocar o e-mail, vou tirar a máscara nesse caso aqui. E tem uma tabela de cargo, eu tenho um formulário já existente chamado cadastro de cargo. Eu vou pegar esse formulário usando mais uma vez o recurso drag and drop e vou trazer ele para dentro do meu formulário de funcionário. A minha ideia é que eu possa já vincular um funcionário a um cargo, tá?
Então vou botar aqui a mesma altura para ele, tá? Alinhar aqui com a margem da direita. Então aqui vai ter uma seleção de cargos, que eu posso diminuir um pouco o e-mail. CPF também pode ser um pouco menor, o e-mail precisa ser maior, na lógica, né? Chegar isso aqui para cá para poder usar melhor o espaço. Pronto, então desenhei ali novos campos para um formulário e é assim que você consegue criar suas telas usando os componentes aqui da paleta, né? Eu usei aqui caixa de textos e drop-down, basicamente, mas eu poderia utilizar botão, subforme, gráfico, árvore, lista, texto fixo, texto longo. Né? Tem uma quantidade bastante grande aqui de componentes que vocês podem utilizar para desenhar o seu formulário, tá? Depois do formulário desenhado, eu posso salvar essa estrutura, por exemplo, ó, e aí vocês vão perceber que o Maker vai fazer uma sugestão para a gente aqui, sugerindo a criação de novos campos na tabela de funcionário, tá? Na hora de sugerir esses nomes aqui, ele pega os componentes em tela para fazer a sugestão, tá? Como essa tabela já existe, a sugestão dele é adicionar esses campos, cidade, bairro, CPF, e-mail e cargo, definindo o nome físico no banco, definindo também os tipos adequados para cada um, tá? Algum campo vai ser obrigatório ou não, você pode marcar também, tamanho, precisão, tudo já vem sugerido, mas você pode também editar, tá? Texto livre. E, por exemplo, esses nomes aqui, ó, ele colocou MK, FUN, cidade. MK é a sigla do projeto, FUN, nesse caso, é o início da tabela do funcionário, e cidade é o nome do campo. Tá? Eu posso configurar essa lógica de sugestão de nomes dentro do meu projeto. Na aba aqui, ó, geração de tabelas, eu posso configurar, por exemplo, o nome do campo eu quero só o nome do campo e a chave primária eu não quero a sigla do sistema. Tá? Então, configurei um padrão de nomenclatura. Depois de configurado, o Maker agora vai seguir esse padrão para sugerir os nomes. Então, quando eu der Ctrl S, eu percebo que dessa vez ele sugeriu dentro daquele formato que eu estabeleci ali, tá? Perceba também que no caso do cargo, ele está salvando o ID do cargo, o que significa que, clicando em DDL, eu consigo ver o script que ele vai executar. Ele vai adicionar os campos, a tela vai para adicionar os campos novos, tá? E depois ele vai colocar também uma constraint do tipo chave estrangeira, com a tabela de cargo, ou seja, ele já entendeu que há necessidade de criar uma chave estrangeira porque eu tenho ali o código do cargo dentro da tabela de funcionário. Eu posso clicar então para executar, ele vai executar isso no banco de dados, criar os campos novos na tabela e aí eu já consigo lá no formulário, só recarregando o formulário, aqui ó, desdocar ele aqui para poder recarregar apenas o formulário de funcionário. Voltou a colocar em modo projeto, pronto, desculpe. Funcionário, vamos recarregá-lo aqui. O modo projeto aqui indica que você vai poder ver as novidades do formulário. Tá aí, ó, os recursos novos. E aí eu posso clicar para editar, por exemplo, até mesmo clicar em novo e aí cadastrar o novo cliente preenchendo esses campos. Eu vou editar aqui colocando, por exemplo, ó, cidade 1, bairro 1, CPF. Ele já coloca o número máximo, tá? Digitando números aleatórios, ele vai limitar o tamanho máximo. Coloca no formato CPF, também vai verificar. Provavelmente isso aqui é um CPF inválido. Aqui eu posso selecionar um cargo, clicar em salvar, ver a mensagem do CPF, deve conter o CPF válido. E aí, colocando o CPF válido, eu consigo salvar e registrar essa informação no banco. Já criei novos recursos para o formulário, novos itens, e já estou armazenando isso no banco de dados, tá certo? E regra de negócio, como é que você desenvolve regras com o Maker Studio? Através de fluxograma. Por exemplo, existe um fluxo nesse botão buscar, é um procedimento, tá? Que é uma operação que interage com outro sistema. A ideia é o seguinte, ao clicar nesse botão buscar aqui, deixa eu abrir o formulário docado aqui, fica mais interessante de visualizar. Então, ao clicar nesse botão buscar, a ideia é que o sistema acesse uma API externa chamada ViaCep, tá? Que é um consulta de CEP gratuito em todo o Brasil, como esse exemplo aqui, tá? Consumindo esse serviço, você tem um JSON de resposta e a ideia é que eu consiga pegar a partir do CEP, o logradouro, a cidade e o bairro e preencher automaticamente nesses componentes aqui, ó, bairro, cidade e logradouro, através do CEP digitado pelo usuário, tá? Essa é a proposta.
Então, para isso, é preciso criar uma regra de negócio, você não pode fazer isso com propriedade. Então, ao escolher o evento, ao clicar do botão, tá? Você pode escolher eventos de todos os componentes. No caso do botão, só tem um evento ao clicar. Já tem um fluxo criado, que está vinculado a esse evento. E o fluxo faz o seguinte: ele recebe como parâmetro de entrada o valor do CEP, que é o que o cara vai digitar na tela. Ele verifica se esse CEP é nulo ou vazio, ou seja, se o usuário clicou no botão buscar antes mesmo de preencher um CEP. A gente sabe que isso pode acontecer. Se a resposta para essa pergunta for verdadeiro, né, ou seja, um sim e assim por diante, ela vai cair uma mensagem, que é uma mensagem de erro para o usuário, tá? Um alerta indicando para ele informar um CEP. Essa mensagem dura 3 segundos, ela aparece no canto direito de baixo. E depois aqui você tem o fim desse lado do fluxo. Porém, quando a resposta para essa pergunta for não, ou seja, quando ele informou algum conteúdo no CEP, a gente vai tratar o CEP, porque o CEP vai vir com a máscara, e a máscara, na requisição do via CEP, ela vai quebrar a requisição. Se eu colocar aqui o ponto da máscara do CPF, do CEP, vai acontecer um erro, um bad request, então eu tenho que remover pelo menos esse ponto aqui da requisição, tá? Então ele vai tratar o CEP, depois eu vou consumir o serviço e por enquanto a regra faz apenas isso. Agora o que eu tenho que fazer é exibir o resultado nos componentes adequados em tela, né? Componente logradouro, cidade e bairro, tá? Perceba que a estrutura de um fluxo é basicamente assim que você monta. Você primeiro se preocupa no que tem que ser feito e depois como isso vai ser transformado em código através das funções do Maker. Por exemplo, o CEP é nulo ou vazio. Dentro desse objeto, ó, nós estamos utilizando a função chamada é nulo ou vazio. Tá? A API é tudo em português, tá? Facilita você encontrar as estruturas. Aqui você tem uma ideia mais ou menos das categorias que nós temos hoje. Então tem função de AD, função de banco de dados, de data e hora, de e-mail, Firebase, Google Maps, Maker Mobile, redes sociais, funções de WebSocket. Então você tem uma série de recursos já disponíveis, né? A gente já superou o número de 1000 funções dentro dessa API e você pode encontrar a API pela caixa de pesquisa ou ir pela categoria. Então existe uma função aqui chamada é nulo ou vazio com a seguinte proposta: essa função verifica se o parâmetro é nulo ou vazio, a depender do resultado retorna verdadeiro ou falso. Parâmetros recebem um valor ou uma função para ser avaliada e o retorno retorna verdadeiro se o valor for nulo ou vazio, caso contrário o retorno será falso. Então com essas 3 informações você consegue utilizar qualquer função da nossa API, ou seja, a proposta da função, quais parâmetros ela guarda e qual é o tipo de retorno que ela te traz como resultado. Sabendo disso, a gente informou para ela o CEP, o resultado é justamente o que vai definir se vai seguir para o lado sim ou para o lado não. Seguindo para o lado não, a gente vai tratar o CEP, depois a gente vai consumir o via CEP. Para consumir, nós utilizamos uma função da API chamada REST consumir web service, tá? É uma função genérica para qualquer tipo de chamada REST que você precisar fazer dentro de um projeto Maker Studio. Ela espera até 10 parâmetros, mas obrigatoriamente são apenas 2, que é a ação que você vai executar e qual é a URL que você vai consumir. Tá? Então nós tomamos a ação de fazer um GET, que é a mesma coisa que o browser está fazendo aqui nesse ponto, ele está fazendo GET nessa URL, tá? Simulando isso aqui. Porém, a URL que nós vamos consumir tem que ser montada de forma dinâmica, tá? Juntando textos aqui para construir a URL dinamicamente, porque na própria URL tem que estar o CEP que eu quero consultar. Então eu passo a parte estática do CEP, do endereço do servidor deles, coloco o CEP no conteúdo da URL e finalizo com o formato de resposta que eu quero, que é um formato de JSON. Com isso eu tenho agora um objeto JSON, uma variável chamada JSON, que eu vou poder obter as chaves que eu quero e jogar nos componentes. Exemplo. Exibir logradouro. Eu vou usar uma função da API chamada alterar valor do componente. É uma função que recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o formulário onde está o componente. O segundo parâmetro é o componente que eu quero modificar o valor. E o terceiro parâmetro é justamente o novo valor do componente. Então, alterar o valor do componente, o nosso formulário é o formulário funcionário. Automaticamente, quando eu escolho o formulário no primeiro parâmetro, o segundo parâmetro, que são componentes, vai estar filtrado. Então, ele já vai mostrar todos os componentes daquele formulário que você selecionou. Então aqui vejo todos os componentes do formulário de funcionário, inclusive eu consigo ver aqui, cadê logradouro, que eu quero modificar. E para obter uma chave de um objeto JSON, existe uma função na API chamada JSON obter valor. Eu passo o objeto JSON, que é minha variável, que tem um retorno daquela consulta que eu fiz na API do ViaCEP, e a chave que eu vou exibir é a chave logradouro.
A lógica para os outros vai ser muito semelhante, então eu vou copiar isso aqui com Ctrl C ou clicando no botão copiar. E aí eu vou colocar aqui mais um parâmetro, mais um processamento, melhor dizendo, que vai ser exibir cidade. Aqui faltou um R. Exibir cidade. Vou colar isso daqui, mudo, o formulário é o mesmo, é o formulário de funcionário. O componente que eu vou mudar agora, em vez de ser o logradouro, vai ser o componente cidade. E a chave que eu vou obter é a chave localidade. E por último, exibir o bairro. Vou colar mais uma vez a estrutura que eu aproveitei de lá, o formulário continua sendo o mesmo, o componente que muda, que é o componente bairro, e a chave bairro. Agora é só a gente salvar o fluxo. Lá na aplicação eu vou precisar recarregar essa página, então desdoco ela, separo ela para conseguir dar um Ctrl R e recarregar só essa página, senão um Ctrl R recarregaria ali todo o sistema, tá? Funcionário, pronto. Agora aqui, vamos clicar aqui para buscar, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou editar, vou limpar esses componentes aqui. Eu vou clicar para buscar. Ele preencheu, ó, Rua Manaus, Camaragibe, Santa Mônica. Vamos gerar um outro CEP aqui para a gente tirar essa dúvida. Vamos gerar aqui um CEP qualquer. Pronto, gerou aqui um CEP qualquer. Rua Ipiranga, Nova Brasília, Caraíacica, Estado do Espírito Santo. Vamos lá. Coloca aqui o CEP, buscar. Não encontrou nenhuma informação. Provavelmente esse CEP não está cadastrado aqui no próprio via CEP. Vamos colar ele aqui. Não está cadastrado aqui. Vamos gerar um outro. Esse daqui, vamos ver se está cadastrado. Pronto, esse está aqui. Rua Estudante Wilson Roberto da Silva, bairro Jardim Glória, localidade Limeira, São Paulo. Então vamos colocar isso aqui. Vamos buscar. Tá lá, Rua Estudante Wilson Roberto da Silva, Limeira, Jardim de Glória. Ele só não encontrou outro porque o via CEP, a API, não encontrou aquele CEP, não estava cadastrado na base deles, tá certo? Mas enfim, é assim que você pode criar regras de negócio com o Maker utilizando essa estrutura de fluxograma. E para finalizar, você pode também criar relatórios, tá? E os relatórios podem ser feitos de forma visual também, tá? Existe uma ferramenta chamada Maker Reports, uma ferramenta que é esta aqui, onde você tem uma aba dados, onde você pode montar condutores, ou seja, consultas para o seu relatório, para montar a base de dados que vai ser impressa no seu relatório, tá? E aí você pode combinar através da assistente visual a consulta que você quiser, tá? Escolher os campos, fazer join, agrupamento, filtros, critérios, alias e assim por diante. Aqui você pode ver um preview do resultado, só tem um cliente cadastrado, né? Um funcionário cadastrado nesse ponto, na verdade. E na aba desenho você pode de fato desenhar o seu relatório. Você vai usar as faixas de impressão, utilizando os componentes aqui do lado e vai desenhando e posicionando, assim como a gente faz no formulário, onde você quer que seja exibido cada um dos campos da sua consulta, tá? E o preview é algo como isso aqui, tá? Um relatório bem simples, mas exemplificando como desenhar relatórios. E na aplicação, na hora de imprimir esse relatório, você pode escolher alguns formatos de impressão, PDF, HTML, imagem, Excel. Se tiver algum tipo de filtro, já aparece aqui para o usuário preencher os filtros, né? E clicando em visualizar, ele vai gerar um preview daquele relatório para o usuário. Na verdade, ele vai gerar um PDF, melhor dizendo, daquele relatório para o usuário. Tá certo? Então, se interessou, quer conhecer um pouco mais do Maker Studio, né? quer aprofundar um pouco mais desses elementos, a gente tem treinamento no nosso portal ED, né? No site você pode encontrar, tem experimente grátis no nosso site, software.com.br, você pode baixar uma versão trial do Maker, tá? No experimente grátis aqui, que dura 15 dias para você testar. Nós temos um portal EAD, de forma gratuita, que você possa se registrar e conhecer um pouco mais a ferramenta, um treinamento prático com algumas horas de aulas, né, no YouTube, para você conhecer a ferramenta
na prática e todas as suas características e recursos interessantes. Aqui a gente falou só de alguns desses, tá? Bom, é isso. Obrigado pela participação, pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade.